Você já parou para notar que não importa o universo, a Royalverse tem uma verdadeira obsessão oculta por vampiros, sempre achando uma forma de colocá-los em seus jogos, escondida à plena vista? Mas se eles realmente existem, onde exatamente eles estão? O que os move? Qual é o verdadeiro preço da imortalidade deles? E o mais importante de tudo, será que eles brilham no sol? Para dissecar essa mitologia e conectar as peças que os desenvolvedores espalharam pelas entrelinhas, o seu professor e detetive especial Angel chegou para salvar o seu dia. Então não importa se o seu foco é desbravar Teyvat em Genshin, mergulhar nas tragédias de Honkai Impact, viajar no Expresso Astral em Star Rail ou explorar a Nova Eridu em ZZZ. Puxe uma cadeira, ajeite a coluna e prepare o bloco de notas, porque hoje nós vamos abrir os arquivos secretos e rastrear a evolução da anatomia dos vampiros em todo o multiverso da Royalverse. Se tem algo genial na construção de mundo da Royalverse, é como eles pegam um mito clássico e viram ele completamente pelo avesso, fundindo fantasia urbana com ficção científica pesada. Quando falamos de vampiros nos jogos da empresa, pode esquecer aquela velha história de fui mordido por um morcego e agora durmo num caixão. Aqui, o vampirismo quase nunca é uma maldição sobrenatural barata. Ele é traduzido como resultado de mutações genéticas, fisiologia de outras dimensões e corrupção por energias instáveis, ou até anomalias metabólicas bizarras. Em todos os ramos da árvore imaginária ou nas profundezas do mar de Quanta, o arquétipo do vampiro é reescrito para obedecer às regras metafísicas de cada mundo, e é exatamente por isso que olhar para um único personagem não te conta a história inteira. Cada jogo usa a fome e a imortalidade para explorar dilemas completamente diferentes. Então, nós vamos por partes, dissecar jogo por jogo para comparar essas biologias, mapear as semelhanças ocultas e descobrir o que torna os vampiros de cada universo verdadeiramente únicos. Se existe um jogo da Royalverse que abraçou o conceito de vampirismo e elevou tudo infinitamente, esse jogo é Honkai Impact Third. O nosso amado e clássico Honkai foi um dos primeiros jogos a mergulhar nesse lado totalmente sobrenatural, mas com um detalhe muito importante: isso não rolou no enredo principal, aconteceu no nosso insano e inesquecível Captain Verse, aquele spin-off maravilhoso que explorava o mar de Quanta durante os eventos da parte 1 e que, tragicamente, chegou ao fim. E é justamente dentro dessas linhas do tempo caóticas que a gente encontra a representação mais literal de um vampiro em toda a empresa, a Terrícola, ou pelo seu registro laboratorial, o clone A872, a personagem que nós conhecemos carinhosamente e de forma profundamente trágica como Luna. Para entender o que a Luna é, a gente precisa olhar para a ciência insana por trás da criação dela. No universo de Sanguine Knights, lá o Otto Apocalypse estava em mais uma de suas tentativas obsessivas de ressuscitar a Kallen através de clonagem, só que ele esbarrou em uma barreira biológica. Todos os protótipos se instabilizavam e viravam pó. Para forçar a estabilização, o Otto misturou o DNA da Kallen com as células de uma besta Honkai da classe Vipral, chamada de Vishnu, usando a energia da chave da erosão para colar essas peças. A fusão funcionou, mas cobrou um preço assustador. A parte Honkai reagiu com a chave e saiu completamente do controle. A grande habilidade da besta Vishnu é a assimilação por devoração. Ela engole outras bestas para roubar os atributos delas. Quando você enxerta esse gene dentro de um corpo humanoide artificial e mistura ela com a chave da erosão, essa necessidade biológica vira uma sede de sangue completamente incontrolável. Foi assim que nasceu o primeiro espécime verdadeiro de vampiro dentro da Royalverse, não como uma maldição mística, mas como resultado de uma fusão genética. Agora, se a gente abrir a nossa ficha de exames da paciente, notamos que os paralelos de Luna com os mitos clássicos ganham explicações de pura ficção. A fome e a culpa. A sede dela opera em ciclos quase hormonais, piorando drasticamente à noite. Se ela passa muito tempo sem sangue, a parte humana desliga, o instinto da Vishnu assume o volante e ela ataca qualquer um em um surto selvagem, só para recuperar consciência depois e ser esmagada por uma culpa devastadora. Infecção viral. Quando a Luna morde, ela não joga uma praga mágica, ela injeta partículas Honkai de tamanho microbiano, agindo exatamente como um retrovírus agressivo. Em 48 horas, a vítima vira um híbrido zumbificado, escravo da mesma fome de sangue. E o mais sombrio, funciona como uma mente colmeia instável. Se a Luna morrer, todos os vampiros criados por ela
caem mortos juntos. Escala de força e imortalidade. Como um híbrido biológico, a força física dela já quebra qualquer limite humano, mas o detalhe mais assustador é que esse poder escala com a alimentação. Quanto mais sangue ela consome, mais atributos de Vishnu ela desperta. Ela não envelhece biologicamente, acumulando hoje mais de 10 mil anos de pura sobrevivência. As fraquezas clássicas. A luz do sol não a faz virar cinzas instantaneamente, mas causa uma fotossensibilidade extrema e enxaquecas incapacitantes devido à instabilidade do DNA. E sobre a famosa lenda do alho, ela realmente tem uma reação alérgica a isso, mas nós só sabemos desse detalhe porque a galera do navio do capitão adora brincar e ameaçar ela com um dente de alho de vez em quando. Agora avançando na história e dando um salto para a forma adulta, que vimos no ápice da história dela, depois de 10 mil anos atravessando universos, a Luna evoluiu tanto em força quanto em beleza. Ela conquistou e absorveu múltiplas Ether Anchors, o que elevou a densidade existencial dela a um patamar gigantesco. Essa energia estabilizou as células de Vishnu, permitindo que ela finalmente aprendesse a domar a própria sede. Hoje, biologicamente falando, ela não precisa mais de sangue para sobreviver, mas ela ainda gosta. E de vez em quando, ela se dá esse luxo íntimo, especialmente se o sangue for do capitão. Se você não entende o subtexto romântico e caótico disso, acho que você precisa maratonar mais um pouco de livros de vampiro. Só que não se engane pelo sorriso maduro dela, o instinto da Vishnu nunca foi apagado, apenas silenciado. Se ela perder o foco ou relaxar a mente enquanto bebe, a fera biológica desperta no mesmo segundo, provando que a maldição do sangue é eterna, mesmo para quem já dominou as estrelas. Mas a ciência cruel do Otto não parou na criação de Luna. Existe um desdobramento ainda mais perturbador. Nessa mesma história, temos a Kallen Sandjäger, que também veio de Sanguine Knights. Sim, ela está viva e caminhando pelo mundo, e tudo por causa do sangue. Quando Otto percebeu a capacidade adaptativa e de absorção celular que a sua criação tinha desenvolvido, ele teve uma ideia sombria. Ele começou a alimentar a Luna com o material genético de Kallen, a fazendo beber direto do cadáver da garota, apostando que a biologia da Vishnu poderia reverter a necrose celular e despertá-la do seu sono da morte. E contra todas as leis da natureza, a teoria dele funcionou. A Kallen reviveu. O preço imediato foi uma amnésia severa, mas o verdadeiro mistério biológico é outro. Diferente de qualquer outra vítima de Luna, a Kallen não desenvolveu os instintos selvagens de um vampiro. Ela se manteve humana, uma anomalia que a lore sugere ter sido causada pela resistência brutal do gene Caslana, ou talvez pela imunidade espiritual de quem já empunhou a juramento de Juda. Porém, a física do Captaverse não aceita milagres de graça. Essa ressurreição artificial prendeu as duas em um entrelaçamento existencial extremamente perigoso. As vidas delas agora compartilham a mesma âncora. Se a Luna morrer, a linha da vida de Kallen é cortada no mesmo segundo. O monstro e o milagre estão para sempre condenados ao mesmo destino. Mas aqui vai um detalhe que muita gente deixa passar. Muito antes da Luna existir em um tubo de ensaio, a Royalverse já estava testando o arquétipo do vampiro, mais especificamente pelas estigmatas. Se você vasculhar a lore profunda de Guns Gelze e os textos antigos de Honkai Impact, vai descobrir que figuras míticas como Elizabeth Báthory e Vlad Drácula realmente existiram nesse universo, e não como meras lendas, mas como portadoras de anomalias gravadas no DNA. O set de Estigma, Condessa Vampira, relata a tragédia de Báthory. Durante um banquete real de aniversário, ela sofreu um apagão bizarro e acordou cercada por cadáveres, banhada no sangue das princesas presentes, sem nenhuma memória do massacre que ela mesma havia cometido. Aterrorizada com a própria natureza, ela se isolou do mundo. Foi nesse exílio que os caminhos dela se cruzaram. A Báthory encontrou e resgatou uma figura misteriosa, gravemente ferida, a Drácula, que aqui é tratada como a ex-imperatriz de Valáquia, que demonstrou uma regeneração celular absurdamente rápida. As duas criaram uma conexão tão intensa e tão sombria que a Elizabeth chegou a sonhar com a imortalidade compartilhada ao lado dela. E aqui está o grande salto intelectual dessa investigação. Diferente da Luna, que é um produto de engenharia genética calculada, a vampirização de Elizabeth Báthory aponta para os estágios primitivos da corrupção Honkai não tratada. Estamos falando de um processo que apodrecia a mente e o corpo de forma instável, surtos violentos de perda de consciência, amnésia traumática e uma fome instintiva. Os desenvolvedores nunca assinaram embaixo
abaixo com a palavra vampira, mas as pistas estão todas lá. Quando a Elizabeth olha para Drácula nas memórias da Stigmata e afirma que as duas faziam parte do mesmo clã, a Royalverse praticamente já estava entregando o jogo. Esse foi o rascunho gótico e místico que a empresa usou no passado, e que serviu de base absoluta para a abordagem científica e fria que eles aplicaram na criação de Luna, anos depois. Mas ao deixarmos para trás os vampiros de Honkai Impact, encerramos também a era clássica desse mito, para dar boas-vindas à modernidade e às novas abordagens urbanas da Royal. Se Honkai Impact pegou o mito do vampiro e jogou dentro de um laboratório de ficção científica pesada, Zenless Zone Zero puxou o freio de mão e mergulhou de cabeça na estética pura de fantasia urbana. E o mais genial, o jogo subverte todos os clichês góticos possíveis de um jeito simplesmente hilário, mas sem abrir mão daquele peso psicológico clássico que a gente tanto ama. E quem carrega essa coroa em Nova Eridu é o líder do Sindicato dos Ladrões Fantasmas, o Hugo Vlad. Se você olha para o design de Hugo por 2 segundos, o visual dele gabarita o bingo do gótico clássico: pele pálida como cera, orelhas pontudas, caninos afiados e um olho vermelho cor de sangue, e morcegos voando em volta dele como se fossem pets. E para fechar essa sátira com chave de ouro, ele mantém uma rivalidade territorial e declarada com Von Lycaon, que entrega na prática a clássica rinha ancestral entre o vampiro e o lobisomem no meio da cidade. Mas é aqui que a genialidade do roteiro de ZZZ entra em cena. Como é que esse universo adapta a famosa maldita sede insaciável? A grande sacada é que o Hugo não é um morto-vivo sobrenatural, ele é um membro da biologia Tyren. A fraqueza letal dele não é a falta de sangue humano, mas sim uma hipoglicemia severa e incapacitante. Se ele não consumir níveis altíssimos de açúcar constantemente, o sistema dele entra em colapso e ele apaga no meio da rua. E onde entra a tragédia psicológica nisso? A ironia cruel é que o Hugo detesta doces com todas as forças. Essa repulsa não é um capricho, é uma cicatriz de abuso infantil. No passado, os meus irmãos dele o torturaram, o forçando a devorar uma mesa inteira de sobremesas até passar mal. Ou seja, a Royalverse pegou a eterna maldição da fome vampírica e transformou em um dilema existencial diário. Para se manter vivo e de pé, o Hugo é biologicamente obrigado a consumir exatamente aquilo que engatilha os piores traumas de sua vida. É o equilíbrio perfeito entre a comédia de um bom anime e o drama denso. E do outro lado dessa mesma moeda, de Nova Eridu, nós temos a Vivian. Se o Hugo usa a biologia para subverter a maldição, a Vivian subverte a nossa própria percepção visual. Quando você olha para ela pela primeira vez, sombria preta, roupas góticas, pele de porcelana e aura pesada de aristocracia, tudo no design dela grita a expressão vampira vitoriana clássica. Muito jogador, e eu me incluo, caiu nessa armadilha, bateu o olho nela e jurou que estava diante de uma predadora fria, calculista e com aquele olhar superior inabalável. Na moral, como eu amo a Vivian! Só que Zenless Zone Zero adora brincar com as nossas expectativas. A Vivian simplesmente não é uma vampira. A verdadeira natureza e a raiz mitológica dela puxam para outra criatura lendária, a Banshee, os espíritos do folclore irlandês que anunciam a morte com lamentos assustadores. E essa simples troca de arquétipo muda tudo no comportamento dela. Em vez de ser a nobre silenciosa e controlada que a estética sugere, a Vivian é uma bomba relógio emocional, extremamente expressiva, carente e dramática. Quando ela perde o controle, principalmente se o assunto envolver o Python, ela literalmente abre a voz e começa a gritar, estilhaçando em 1000 pedaços qualquer pingo daquela compostura gótica que o visual prometia. Biologicamente falando, tudo indica que ela compartilha a mesma raiz Tyren de morcego do Hugo, mas a sacada genial dos roteiristas foi costurar o folclore celta das Banshees diretamente na lore dela. Nas lendas antigas, o grito da Banshee era o prenúncio inevitável da morte. Em ZZZ, isso foi traduzido como uma visão profética assombrosa, só que ironicamente, a clarividência dela é limitada a um único filtro. Ela só consegue enxergar desastres iminentes, tragédias e pura má sorte. Ela tem o corpo de um morcego Tyren, o guarda-roupa de uma condessa vampira, mas a alma e a maldição de um espírito algorento. É uma aula magistral de character design misturado. E já que vamos abrir os arquivos de Genshin Impact, trazer a Rosaria para essa mesa não é apenas opcional, é absolutamente essencial. Ela representa uma categoria genial de character design que enganou a base inteira de jogadores no lançamento, o vampiro falso. Se você analisar apenas a superfície das mecânicas e da direção de arte, a Rosaria parece ter saído direto de um conto gótico, pele pálida como a neve da espinha do dragão,
olheiras profundas de insônia crônica, dedos que terminam em garras metálicas e um talento passivo que literalmente acelera a velocidade de movimento do time durante a noite. Ela exala toda a aura e obedece exatamente ao mesmo relógio biológico de um clássico Nosferatu. Mas a grande sacada de Mondstadt é que não existe uma única gota de sobrenatural no estilo de vida de Rosaria. Em vez de usar as maldições antigas ou poderes do abismo para justificar essa estética sombria, a Royalverse ancora cada detalhe desse visual em um trauma de sobrevivência e pragmatismo militar. A Rosaria é 100% humana. Ela não foge do sol porque a luz queima sua pele, e sim porque ela odeia a hipocrisia diurna da igreja de Favonius. E ela opera na escuridão por um motivo muito simples. É à noite que os verdadeiros monstros da cidade saem das tocas. No passado, Rosaria foi sequestrada ainda criança por bandidos violentos e criada como uma arma nas montanhas congeladas. Para conquistar a própria liberdade e receber a sua visão cryo, ela foi obrigada a assassinar o próprio pai adotivo em um duelo brutal debaixo de uma nevasca noturna. Ou seja, o comportamento predatório, o isolamento social e aquele olhar frio não são sintomas de uma criatura faminta por sangue humano. Eles formam o perfil psicológico de uma assassina letal, a executora que faz o trabalho sujo nas sombras, carregando os pecados da cidade para que os cidadãos normais possam dormir em paz sob a luz do sol. A Rosaria é um troféu de storytelling e game design de Genshin. O jogo sequestra toda a nossa bagagem cultural sobre os vampiros apenas para nos passar uma visão visual imediata. Essa mulher é letal e não pertence ao mundo dos inocentes. Assim, quando descobrimos a verdade, o impacto bate com o dobro da força, porque o sangue nas mãos de Rosaria nunca fez parte de sua dieta. Ele é apenas a consequência inevitável de seu dever. E para fechar nossa investigação, no mais absoluto luxo e mistério, nós precisamos pegar o Expresso Astral e olhar para o futuro da Royalverse, com o Honkai Star Rail e a aparição inesquecível da Obsidian. Quando ela deu as caras no trailer dos 10 Corações de Pedra, a direção de arte disparou todos os alarmes que nós acabamos de analisar. A cena diz tudo: uma banheira transbordando líquido vermelho carmesim, morcegos voando no cenário, pele pálida, orelhas pontudas e a cereja do bolo gótico, o espelho do banheiro que reflete perfeitamente o ambiente, mas não reflete o corpo dela. É um bait visual agressivo e perfeito. A comunidade imediatamente traçou um paralelo óbvio. Ela seria a manifestação pura do mito da Elizabeth Bartori, ou seja, a condessa que se banhava em sangue para manter a juventude eterna. E a própria personalidade da Obsidian, dentro da hierarquia da IPC, reforça essa aura de predadora corporativa. Ela declara friamente que prefere um banho de sangue a deixar que as suas presas pereçam de velhice. Mas se tem uma lição que nós aprendemos nesse dossiê multiversal de hoje, é que nos mundos da Royalverse, a estética gótica quase sempre esconde um laboratório de lore por trás. Nós ainda não temos os arquivos oficiais sobre a natureza genética ou existencial de Obsidian. Ela pode ser o resultado de uma anomalia biológica nativa de algum planeta extinto ou uma mutação causada por artefatos do Aeon da Preservação. E quem sabe, até mesmo apenas um design metafórico desenhado apenas para intimidar os inimigos da corporação. No fundo, a resposta final pouco importa para nossa conclusão de hoje. O que o design de Obsidian confirma é o padrão oculto da empresa. A Royalverse é de fato obcecada pelo arquétipo do vampiro, seja através de engenharia genética no mar de Quantum, da ironia biológica na fantasia urbana, da psicologia da sobrevivência em Teyvat, ou da estrutura de poder implacável da IPC. Eles vão continuar usando esses simbolismos para traduzir o peso da imortalidade e o custo real da violência. Colocando todos esses arquivos na mesa e analisando debaixo do microscópio, o veredito fica óbvio. A Royalverse tem um manual de escrita próprio para lidar com os mitos clássicos, e a genialidade deles está em uma única palavra: ancoragem. Em vez de pegar o Drácula do Bram Stoker e simplesmente jogar no espaço ou em uma cidade futurista por capricho, os roteiristas desmontam a anatomia do vampiro peça por peça. Eles isolam o sofrimento da imortalidade, a maldição da dieta restrita, o trauma da marginalização social e a elegância gótica, e reconstroem tudo do zero, obedecendo rigorosamente às leis científicas e metafísicas de cada mundo. A Luna é a carta de amor definitiva ao romance gótico e à tragédia biológica. O Hugo Vlad e a Vivian são sátiras geniais misturado com fantasia urbana moderna. A Rosaria é uma aula magistral de subversão psicológica e design pragmático, e figuras como a Obsidian provam que esse arquétipo continuará vivo, espreitando nas sombras do universo, como uma
a promessa de terror e fascínio. Eles não copiam a lenda, eles traduzem o mito para a linguagem da ficção científica. E se você acompanhou esse dossiê até aqui e curtiu essa investigação, vai ali nos comentários e digita a senha secreta Presas de Romã. Assim o detetive aqui vai saber exatamente quem são as lendas dessa nossa comunidade que assistem os vídeos até o último segundo. Aproveitando o embalo, já deixa aqui embaixo qual a próxima espécime, facção ou mistério que vocês querem ver sendo dissecado aqui nessa mesa. Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu, falou, fui! Ha!